Judiciário Gaúcho promove desde o ano de 2009 o projeto Doar é Legal. E por meio desta campanha, pessoas de todo o país podem emitir um documento que é simbólico, mas que atesta a vontade de se tornarem doadores de órgãos. E sobre a importância desta campanha, nós vamos conversar agora com o juiz de direito Carlos Eduardo Riquiniti, que graças à sua iniciativa já foram emitidas em torno de 25 mil certidões em todo o país. Bem-vindo, juiz Riquiniti. Prazer em recebê-lo aqui no Justiça Gaúcha para falar, de um tema que é tão importante. Sobre este documento, essa certidão que não tem validade jurídica, eu gostaria que o senhor colocasse à população gaúcha a importância e o papel que ela desempenha no momento da doação de órgãos. Pois bem, hoje, na verdade, a doação de órgãos é feita pelos familiares, a legislação atual assim determina. Então, quem efetivamente faz a doação são os familiares. O doar é legal, se baseia justamente nesse aspecto que é extremamente importante, que é o da informação ao familiar, ao amigo, de que aquela pessoa que eventualmente faleceu tinha a intenção de ser um doador de órgãos. Dizem os especialistas que uma das maiores dificuldades que se tem na questão da doação de órgãos é justamente no momento tão difícil, que é a da perda de um ente querido, aquela abordagem inicial no sentido de se buscar a doação da pessoa que recém faleceu. E dizem os especialistas que na medida em que os familiares, os amigos têm o conhecimento anterior de que aquela pessoa tinha a intenção de ser um doador de órgãos, a abordagem fica extremamente facilitada, porque as pessoas pretendem assim cumprir a última vontade da pessoa recém-falecida. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre este documento, de que maneira a população gaúcha pode ter acesso a esta certidão. O Doar é Legal, na verdade, nós lançamos em 2009, quando eu ainda estava na direção do Foro de Porto Alegre, aproveitando aquele potencial de 10 a 15 mil pessoas que ingressam no Foro. E num primeiro momento nós emitimos a certidão de uma forma manual, onde a pessoa só chegava ali no Foro Central, ficamos uma semana, uma grande campanha, e a pessoa coloca o seu nome, dá o seu nome, apresenta um documento de identidade para se identificar, e recebia uma certidão que nada mais é do que uma declaração de que naquele determinado momento a pessoa manifestava a intenção de ser um doador de órgãos. Recebia a certidão e entregava aos familiares e amigos, dando conta da sua vontade. Posteriormente, em 2010, nós lançamos uma segunda etapa do projeto, aí já na parte virtual, de maneira que no site do Tribunal de Justiça, de uma forma destacada, tem lá o logo do projeto, e basta a pessoa acessar ali, ele é autoexplicativo, preenchendo o seu nome, dando o CPF e a localidade da onde está manifestando a vontade, e recebe essa certidão. Essa certidão pode ser impressa e a recomendação de que seja entregue ao familiar, ou então ela pode ser remetida via e-mail ao familiar ou amigos, que aí serve inclusive para propagar a ideia do Doar é Legal. Com certeza, nós vamos estar divulgando o endereço, então, eletrônico, para que as pessoas, para que a população, os telespectadores, então, possam ter acesso e gerar este documento, que não tem efeito legal, mas justamente ele é muito importante porque ele é um instrumento que demonstra a vontade do indivíduo de ser um doador de órgãos. Quem é que pode doar, a idade mínima, quais são os cuidados necessários no momento da doação? A Justiça se preocupa com isso muito, porque há também a questão de tráfico de órgãos e venda de órgãos no Brasil e no mundo todo. Essa é uma situação que efetivamente não dá para se dizer que não existe, mas há uma mística toda em cima disso. Na verdade, o processo é absolutamente transparente e tranquilo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos toda uma regulação em relação à questão. Pode ser doador qualquer pessoa. Não há uma idade mínima? Não há uma idade mínima, porque, na verdade, e aí eu volto àquilo que referi anteriormente, a doação é feita pelo familiar. Então, na eventualidade de uma criança falecer, a manifestação de vontade vai sempre ser observada, e aí, examinando essas questões da regularidade da idade, de quem está doando. Quem está doando é um pai ou uma mãe que responsabiliza. responsabiliza. Mas agora há casos de transplante em vida, não é? E aí que justamente muitas vezes pode ocorrer
essa questão da venda de órgãos, como no caso de rins, parte de pulmões ou do fígado e medula óssea. Neste caso, sim, alguns cuidados sim, a serem... Aí tem a legislação tem todo um processamento especial em relação a essa situação, né? E aí efetivamente a idade mínima, parentesco e determinadas situações onde já, para justamente, né, observar que não haja nenhum tipo de irregularidade em relação a esse tipo de coisa. Quando for doação em vida para familiares, é um pouco mais ameno, então, os cuidados. Agora, no caso de uma pessoa que não há vínculo algum... Sim, aí tem todo tem que haver uma autorização? Autorização. São cuidados justamente para se prevenir, né, o que se chama dessa venda de órgãos e que pode vir a acontecer. O comércio ilegal, né, de maneira a vedar esse tipo de situação. Como é que está essa campanha hoje em todo o país? E o Rio Grande do Sul, como é que ele se coloca nesse ranking nacional desse tipo de doação? Veja bem, assim, em 2011, o CNJ, né, acabou encampando a ideia e passou a ser, inclusive, o coordenador nacional do projeto, né? Recomendando a todos os tribunais do Brasil, né, que fizessem, aderissem à campanha do Doar é Legal. Vários estados efetivamente aderiram, né, alguns com mais força, digamos assim, né, outros nem tanto, né, mas nós temos, assim, por exemplo, São Paulo, né, é o grande campeão. É o primeiro lugar, né? É o primeiro disparado, né? Efetivamente houve um trabalho muito bem feito pelo Tribunal de São Paulo, né, que hoje tem emitido uma média significativa mensal de certidões. Hoje, né, nós já temos nessa fase virtual em torno de 18 mil certidões emitidas, né? Somando-se à primeira fase, que nós replicamos a campanha sem ser na fase virtual, na manual, né, em vários locais do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós emitimos mais de 8 mil certidões. Então, efetivamente, os resultados são muito interessantes, né? É aquela contribuição que nós, do Judiciário, né, com a credibilidade, com a nossa linguagem, uma certidão, estamos dando, né, para essa questão que é extremamente importante, que é a da doação de órgãos. É um grande serviço prestado pelo Tribunal de Justiça, sem dúvida, né, nessas tentativas de que aumentem os números de doação, e isso se fala em todo o país. No caso da doação de órgãos, há sempre pelos familiares aquele cuidado, aquele medo, não é, de que possa ser diagnosticada, por exemplo, a morte encefálica, que é necessário para que haja retirada dos órgãos. Mas para isso acontecer, há necessidade de 3 diagnósticos, quer dizer, 3 médicos devem então constatar, devem avaliar que realmente este paciente está em condições de doar seus órgãos. É isso, não é? Efetivamente, como eu disse, o processo ele é bastante seguro, né? Seja pela legislação, inclusive pela própria regulação pelo Ministério da Saúde. Existe a necessidade da comprovação efetiva, né, da morte encefálica, quando aí sim é possível a doação. É um diagnóstico extremamente rigoroso e comprovado por 3 profissionais médicos. Bom, essa campanha começou no ano de 2009, é isso? 2009. E se mantém, ela é uma campanha permanente. Permanente, né? Até mesmo porque hoje nós estamos nos valendo, né, da potencialidade do meio virtual, da internet, né? Ele está lá a campanha permanentemente no site do Tribunal de Justiça em destaque, né, em vários sites de tribunais do Brasil inteiro, né, e a pessoa pode, de uma forma absolutamente fácil, simples, né, sem custo nenhum, receber essa certidão do Judiciário. A sua expectativa é que esses números venham a aumentar? Com certeza, né? Na verdade, né, Vera, passa por 2 coisas extremamente importantes isso, né? Primeiro, da conscientização das pessoas da importância da doação de órgãos, né? Tem toda uma mística em cima disso, que vai desde das questões religiosas até o medo em relação a eventuais irregularidades que tu antes abordaste, né? Então passa por essa questão da conscientização. E a outra, né, da nossa possibilidade de divulgação de propostas como essa. Cada vez que nós temos um espaço como este, né, como os outros tribunais também têm utilizado no sentido de divulgação da proposta, a ideia é de que cada vez a gente tenha resultados mais interessantes, com um número maior de adesões. Tá certo, nós temos um minutinho final. Se o senhor quiser fazer alguma colocação que não tenhamos abordado aqui na nossa entrevista, fique à vontade.
Eu sempre aproveito, né, para ressaltar uma situação. Às vezes as pessoas começam a pensar na doação de órgãos apenas quando há necessidade. E é importante que todo mundo se conscientize que está de um lado ou de outro da fila, de um lado para doar ou de um outro lado precisando da doação, está sempre no imponderável do destino. Um dia nós ou um familiar podemos estar nesse outro lado precisando. E o tempo de espera, né, de uma aflitiva fila de espera como essa, o tempo ou o resultado entre a vida e a morte pode ser do que a gente vem a fazer antes. Então é importante que as pessoas se conscientizem, propaguem a ideia, façam a sua adesão, né, porque isso pode fazer toda a diferença amanhã ou depois, no momento que nós ou um familiar venhamos precisar. Tá certo, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-lo e levar os esclarecimentos para o Rio Grande do Sul. Nós conversamos com o juiz de direito Carlos Eduardo Ricknit. O programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, que é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.